Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange. Boa tarde a todos. Continuando nos orientando sobre a Previdência. Hoje nós vamos falar de aposentadoria por idade rural. Isso aí. Eu falo assim que deve ser bem complexo, né? Esse povo que trabalha a frio, a sol, a chuva e muitas vezes tem que fazer muitas coisas para estar provando, né, que realmente trabalhou. Como que tá, doutora? Mudou alguma coisa? O funcionário, né, a pessoa que trabalha rural vai conseguir se aposentar? Então, esses trabalhadores foram preservados com a reforma da Previdência. Graças a Deus. O governo não mudou a idade mínima desses trabalhadores, manteve. A mulher, se comprovar os 15 anos de atividade rural, se aposenta aos 55 anos e o homem aos 60 anos. Porque aumentou a idade mínima da mulher, a trabalhadora urbana, para 62 anos. Mas para a trabalhadora rural manteve-se a 55 anos. E o homem, trabalhador urbano, aposenta aos 65, mas o trabalhador rural aposenta aos 60 anos de idade. Mas o que eu venho trazer hoje como informação a todos que nos acompanham é um tema que estava sendo debatido lá na Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência, o tema 301, qual trata sobre essa questão da aposentadoria por idade do trabalhador rural. Porque nós sabemos quanto é sacrificante, mas existe uma peculiaridade na lei em que gerou um pouco dessa questão que levou a representativo de controvérsia lá na Turma Nacional de Uniformização, no que diz respeito ao tempo imediatamente anterior ao requerimento da aposentadoria. Porque nós sabemos que também as oportunidades no campo foram reduzidas por todos os maquinários, tratores, caminhões que foram colocados aí, diminuindo a quantidade de vagas desses trabalhadores. E por necessidade, mesmo que eles não tenham conhecimentos para desenvolver algumas atividades urbanas, eles se submetem a tentar fazer alguma atividade para prover o sustento. Muitas vezes nos deparamos com trabalhadores rurais tentando trabalhar como serviços gerais, na varrição de rua ou como jardineiros, mas na área urbana, o que isso acaba por descaracterizar essa condição de trabalhador rural. E aí acaba sendo submetido esse tempo todo que ele trabalhou como rural a uma mesclagem do tempo rural com o urbano. E quando ele ia pedir essa aposentadoria no INSS, por ter vínculos como urbano, o INSS não considerava aqueles 15 anos como trabalho rural e exigia essa idade superior tanto do homem como da mulher, não concedendo a aposentadoria da trabalhadora rural aos 55 e do trabalhador aos 60 anos, por dizer que, como ele foi para o trabalho urbano, ficou descaracterizado a sua condição de rural. Então virou essa controvérsia que daí chegou muitos processos com esse tipo de situação lá na Turma Nacional de Uniformização, necessitando decidir, debater entre os julgadores se a exigência da lei, o período de exercício de atividade rural teria que ser imediatamente anterior ao requerimento do benefício, ou se ele implementando essa idade mínima de 55 mulher ou 60 anos homem, ainda que descontínuo, alguns períodos ele trabalhando na cidade e outro no campo, ele conseguiria ainda obter essa aposentadoria com essa idade reduzida.
ou se pelo fato dele ter tido algum vínculo de emprego na cidade, se isso tiraria a característica dele de trabalhador rural e interromperia essa contagem do tempo dele da atividade rural para fins de poder se aposentar. Mas isso mudou. Então, essa foi a questão que estava sendo favorável. Estava sendo debatido isso. Se ele trabalhar intercalado na cidade, ia descaracterizar totalmente, ou se ele tivesse trabalhos intercalados de rural com o urbano, mas imediatamente anterior a requerer a aposentadoria, ele voltasse a trabalhar como rural, ele ainda mantinha a sua qualidade, a sua condição de trabalhador rural. Então, muitas teses estavam sendo desenvolvidas. Não pode interromper. Pode interromper, mas desde que não seja superior a 120 dias, como está previsto na lei. Pode interromper superior a 120 dias, mas se ele retornar a um novo trabalho rural, tudo aquilo que ele tinha antes vai ser aproveitado e vai contar como tempo de exercício de atividade rural. Então era isso que estava sendo debatido, e agora em setembro a TNU colocou em julgamento o tema aí para pacificar o assunto. Então, deixa eu ver se eu entendi direito. O trabalhador rural, se ele não estiver exercendo atividade no campo antes de pedir aposentadoria, não consegue se aposentar? Não, infelizmente. Assim, ele pode ter os 15 anos de trabalho rural, que ele tenha começado muito jovem. E aí, se próximo à data dele completar, a mulher 55 anos ou o homem 60 anos, ele está exercendo uma atividade urbana, essa idade reduzida não vai poder ser aproveitada. Então, ele só vai poder aproveitar aquele tempo de atividade rural para se beneficiar com a aposentadoria rural se anterior ao requerimento ele estiver exercendo alguma atividade no campo. Se não consegue. Ele consegue ser anteriormente ao requerimento do benefício, ele tem algum vínculo rural, mesmo que tenha intercalados outras atividades como urbana. O fato dele ter trabalhado na cidade outros períodos não descaracteriza a condição dele por si só como trabalhador rural. Aquele histórico de trabalhos rurais não serão descartados, porque o INSS queria que descartasse tudo. A partir do momento que foi trabalhar na cidade, não pode ter mais aquele benefício da idade reduzida. A turma nacional falou que não é bem assim. Ele pode intercalar períodos de serviço rural e urbano, e se durante todos esses períodos tiver no mínimo 15 anos de atividade rural, ele vai ter direito à sua aposentadoria por atividade rural. E quando é que o trabalhador rural deixa de ser considerado rural e é considerado trabalhador urbano? Quando que... Então, existe uma previsão no artigo 11 da Lei 8.213 de 91 que trata sobre o tema. Para descaracterizar a condição de segurado especial pelo trabalhador rural, ele tem que, no mês seguinte, que ultrapassar 120 dias de outra atividade remunerada. Quer dizer, se ele passar mais de 120 dias trabalhando na cidade, vai descaracterizar a atividade dele como rural. Ele só vai voltar a ter a qualidade de trabalhador rural quando rescindir esse contrato na cidade e voltar a exercer uma nova atividade como rural. Aí depois, para contar na aposentadoria, mas aí vai aproveitar tudo aquele tempo para trás. Entendi. Tudo que ele teve lá no começo da vida como trabalhador rural, se tem os 15 anos lá e daí ele tem muitas atividades urbanas, mas antes dele requerer a aposentadoria, ele provar que voltou à atividade rural, vai somar aquele tempo imediatamente anterior ao pedido com aqueles trabalhos antigos como rural, e ele vai poder aposentar com a idade mais cedo, com 55 anos a mulher e o homem aos 60 anos. Então, pelo menos isso.
Hoje ela trouxe uma notícia boa, ela tá bem animada aí de notícia boa, né? Mas o mais importante que nós temos que deixar a dica para quem está nos assistindo é que precisa de um profissional, né? Para estar avaliando tudo isso. Verificar as atividades para as quais ele foi contratado ao longo da vida. Não importa se ele trabalhou, vamos dizer, 12 anos no campo e depois 20 anos na cidade. Mas se no momento que ele atingiu 60 anos, o homem, ele voltou a exercer uma atividade rural, ele vai poder se aposentar por idade, com essa idade reduzida de 5 anos, porque ele tem todo um histórico laboral rural que não pode ser descartado. O INSS descartava tudo isso como se ele nunca tivesse se sacrificado no trabalho do campo, que nós sabemos o quanto é sacrificante. Nossa! Não é? Não se pode descartar todo esse histórico do trabalhador que faz com que prejudique a sua saúde. Ele não tem a mesma vitalicidade de alguém que sempre trabalhou só na cidade. Então, se ele consegue somar o tempo do passado com o tempo presente de 15 anos e tiver essa idade de 55, mulher 60 anos, ele vai conseguir a sua aposentadoria por idade rural. Então, fica a dica aí para você, né? Pelo menos não vai ter que esperar mais de 60, né? Não é? Uma vantagem, né? Esperar mais 5 anos para esse trabalhador já cansado, 5 né? anos, né? É verdade, né? Para quem já está cansado, que já sacrificou tanto, 5 anos não passa rápido, não. Não, é verdade, é verdade. Doutora Fernanda, muito obrigada pelas dicas, né? E ajudando aí as pessoas a se aposentar, a desfrutar um pouquinho aí do resto que falta, porque eu fico tanto pena aí, meu pai mesmo, quando ele aposentou, não demorou muito, ele acabou falecendo, né? Então, é muito triste as pessoas que lutam pela sua aposentadoria e quando elas conseguem, já estão no fim da vida. Então, por isso que eu sempre falo, procure um profissional. Às vezes você tem como buscar recurso aí por uma aposentadoria, não é verdade? Para que você possa desfrutar um pouquinho. Tá bom, doutora? Muito obrigada. Que Deus abençoe. Estamos tá bom? à disposição. E esse foi mais um Quiz da Previdência com a doutora Fernanda Mascara. Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia.